Sejam bem-vindos ao Agro Cafécast, o podcast sobre boas práticas na cafeicultura. Eu sou Júnior Rezende e muito obrigado por estar conosco nessa jornada rumo à sustentabilidade. Hoje, 22 de julho, não 22 de agosto, está começando o seu Agro Cafécast, então prepare a sua xícara e a sua caneca preferida, que nós vamos mergulhar no universo dos cafés que são tão raros quanto você. Aqui a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo, não é isso aí? Alexandre Montanha, um homem que não se assanha, do Paraíso 360. Gente, antes de nós começarmos o programa, a gente tem um recadinho que nós temos um episódio super especial no dia 5 de agosto. Solta aí, Vinição. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Jordão, sou pesquisador da Fundação Pro Café. Fui convidado para participar do Agro Café Cast, um podcast no dia 5 de agosto, às 20 horas. Na ocasião, vamos falar um pouquinho dos impactos do clima atual na nossa safra 2024 e também um potencial de dano para a safra 2025. Conto com a presença de todos. Muito obrigado. Ok, então você não perca no dia 5 de agosto um programa super especial que nós vamos falar um pouco sobre os impactos do clima na safra 2024 e também o potencial de dano na safra 2025. Então, Marcelo Jordão da Pro Café vai estar conosco aqui e você segue a gente aí, tá bom? Gente, vamos começar o programa de hoje. O café da região do Cerrado Mineiro é um exemplo de excelência na produção de café no Brasil, combinando tradição, inovação e sustentabilidade. Sua qualidade reconhecida e seu compromisso com práticas responsáveis fazem dele uma referência no mercado global de cafés especiais. Para falar do tema Café da região do Cerrado Mineiro e sustentabilidade na cafeicultura, o Agro Café Cast recebe ela que é diretora agrícola da Alma Agronegócios, embaixadora do café da região do Cerrado Mineiro. Seja bem-vinda, Lucimar Silva. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Que legal, e a gente fica muito lisonjeado, porque você é uma referência na cafeicultura, né? E também na temática de sustentabilidade, que tem tudo a ver com o programa, né? Muito bom, é isso aí. Um assunto super importante, urgente, né? Falar de sustentabilidade na cafeicultura e, claro, falar aí do Cerrado Mineiro, né? Na vanguarda aí dos cafés especiais, da tecnologia, das inovações. Legal, obrigado demais, obrigado por ter vindo e estar trazendo, né, o Café do Cerrado como pauta e o tema, né, que tem tudo a ver com o programa e tem tudo a ver com essa moça que está aqui, né? A Tâmara Isa. Muito obrigado, Tâmara, por ter aceitado também o programa e por ter, de maneira assim, bem... Foi correria, né? Foi correria. A gente tem que aproveitar, né, essas oportunidades que nós temos e você com aquela expertise, né, comunicativa, né, desembaraçada, resolve tudo rápido, trouxe a Lucimar para estreitar esse laço com a gente aqui e a gente conseguir agregar mais ainda pessoas que têm esse tema como prioridade, como propósito de vida. Obrigado, Tâmara. Imagina, obrigada a vocês. Para mim é um prazer estar aqui hoje. É um prazer estar com o Lucimar. A gente veio hoje conversando e eu já dou um spoiler que a gente tem uma história muito bacana que envolve o café, que é essa conexão, né, Lucimar? A conexão e a sustentabilidade. Legal. É muito bacana, muito obrigada a todos vocês, obrigada a todos que estão nos assistindo. É um prazer para nós estar aqui. Beleza, é a Tâmara, que ela é a diretora, né, de desenvolvimento de mercado e sustentabilidade do Mundo Novo Café, que também é nossa parceira. Isso aí, com certeza. Obrigado, tá? Imagina, eu que Obrigado. agradeço. E quando eu encontrei com ela a primeira vez que eu vi ela, foi num evento que eu não conhecia. Falei, rapaz, que menina desembaraçada, né? E vanguarda, trouxe um tema que estava no ar, mas que poucos tinham coragem de falar, né? E então, parabéns, Tânia,
E parece que é uma característica das mulheres do Cerrado, essa força aí, né? Eu aprendi muito, minha escola foi muito boa, sou muito orgulhosa, né, de ter isso como DNA, de trazer essa atitude, que vou falar também sobre isso. Eu e a Lucimara, a gente tem uma história sobre isso, e é uma inspiração para nós. Então, as mulheres realmente me deixa assim, até um pouco emocionada falar disso, mas realmente a Lucimara foi a primeira pessoa que me acolheu como mulher e que me acolheu na sustentabilidade. Legal. Então, achei que foi uma conexão incrível. A gente falou sobre isso, que Deus não faz nada errado, mas que cria essa conexão, e a gente tem um assunto muito bacana para falar sobre isso. E essa mexida sou eu. Gosto muito dessa mexida. A gente fez o mercado de sustentabilidade, né? E foi muito bacana, e se Deus quiser, a gente vai fazer muita coisa ainda. E você vê que hoje a gente falou de Deus, falou um monte de questões positivas, conexões, né? E a gente foi presenteados hoje com uma lua maravilhosa que faz assim, nossa, que fantástico, né? Parece que foi pintada, né? Lucimar, para iniciar o programa, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória na cafeicultura e como é que foi que a cafeicultura, o café entrou na sua vida. Tá bom, vamos lá. Então, Júnior, assim, eu comecei no café muito cedo, logo aos 14 anos, ao lado da minha mãe, na colheita do café, no plantio, na desbrota, nos setores operacionais mesmo. Mas ali já nasci e fortalecia, né, essa paixão que eu tenho pela cafeicultura. Não só pela cafeicultura, mas pelos agentes de transformação que fazem parte, né, dessa cultura. E também, claro, da nossa querida região Cerrado Mineiro. Ao longo dos anos, né, pós-setores operacionais, eu comecei a atuar nos setores administrativos, né, das fazendas do Grupo BMG, onde se deu toda a minha ascensão profissional. Né? Por lá eu passei por setores de certificação, de segurança do trabalho, coordenação de administrativo, né, até chegar na gestão das propriedades. Isso, né, se deu em 25 anos, né, uma longa história dentro da cafeicultura. Há 1 ano e meio atrás, né, eu tive a oportunidade de começar a caminhar ao lado de um dos grandes visionários que nós temos na agricultura, né, que é o produtor Cláudio Nasser, né, da Alma Agronegócio, onde hoje eu estou na direção, agora não só café, né, mas numa diversidade de culturas, entre café, soja, milho, trigo, pecuária bovina, pecuária suína, um desafio enorme, mas que cada dia mais, né, eu me sinto motivada e pertencente a esse movimento. Claro que ali, tendo xodózinho, né, o café, que já faz parte do meu DNA, né, e não só o café normal, mas o café sustentável. O café que busca um ponto de equilíbrio, né, entre o social, o econômico, o ambiental. O café que conecta pessoas, o café que faz, né, que nos desperta o sentir, né, o querer estar ali. O café que faz com que a gente levante todo dia cedo, né, com motivação, para levar uma experiência incrível para os nossos clientes, né, que estão ali esperando por isso, até porque o café é a nossa primeira, né, bebida do dia, está presente em todas as casas. Né, e produzir alimento, saber que nós estaremos ali presentes, né, o nosso trabalho, da nossa equipe, estará presente na mesa de todas as pessoas, né, no nosso país e fora dele, isso não tem preço. Legal. E é fantástico, como você bem disse, né, essas conexões de qualidade, sustentabilidade. Uma pergunta que já é uma pergunta já quase uma provocação mesmo, né? Hoje dá para se pensar em café especial sem integrar sustentabilidade no manejo ou nas ações da propriedade rural? De jeito nenhum. Né? Quando nós pensamos em sustentabilidade, ela deixou de ser um diferencial. Né? Ela é um dever do produtor. Até porque não só pensando em um café especial, mas na longevidade dos negócios. Cada dia mais nós somos impactados pelo clima e pelas notícias futuras do clima. Hoje mesmo, né, todos nós aí ficamos um pouco assustados,
né, como um dado da NASA, incluindo o nosso país como uma das regiões, né, que daqui a 50 anos, né, passará aí por muitas dificuldades relacionadas ao clima, né, podendo ser até inabitável. Claro que, né, todos nós estamos unidos em um movimento para mitigar, de alguma forma, né, os danos, os efeitos climáticos. Mas quando nós pensamos na cafeicultura e na agricultura em geral, sustentabilidade, né, faz parte da condução de qualquer negócio. Ele tem que estar dentro dos projetos, de todos os projetos, inclusive de governança. Né? O produtor que não buscar alternativas, né, para adaptar, implementar e ter a atitude de seguir através das boas práticas agrícolas, né, ele não vai conseguir sobreviver ao mercado. E quando eu digo sobreviver, no sentido de manter uma produtividade, uma sanidade das suas lavouras e também se manter ativo em oportunidades comerciais, né, porque sustentabilidade não é só dentro da porteira, ela é fora da porteira. Sim. É uma conexão de todo o elo da cadeia produtiva, inclusive, né, nos projetos de sucessão, seja eles de herdeiros ou também de time. Né? A gente precisa estar aí falando, plantando as nossas sementes, né, para que o nosso legado tenha continuidade através das pessoas que vão nos suceder. E também da comunicação. Né? Vocês têm um papel importantíssimo nisso, porque nós precisamos promover os bons projetos, promover as boas práticas agrícolas, promover as nossas regiões e o café brasileiro. Né? E a comunicação, ela tem um papel muito importante e uma responsabilidade maior ainda, né, de comunicar esses bons projetos para inspirar outras pessoas, né, para encorajar outras pessoas para que possam caminhar conosco. Na verdade, é aquela sementinha, né? A Tâmara também tá nessa pegada aí, né? Com uma empresa que ela administra lá, junto com o Vinícius, né? Que a gente está numa pegada, a gente está contra muitos, né? Não contra todos, mas contra muitos, né? E já entendeu que a sustentabilidade, ela é uma realidade, né? Que bom que vai ser, quanto mais produtores conseguirem entrar nessa fila e a gente conseguir puxar mais gente, né? Para garantir a comercialização de bons cafés e exportar, o produtor ficar feliz, ele conseguir ter os ágios, né, as premiações que as certificações proporcionam, né? Então, é muito legal isso daí. A gente conversou muito sobre isso. A Mundo Novo passou por um rebrand total e quando veio há 2 anos atrás, na verdade, o ano passado, né? Que a gente fez o encontro de mercado e sustentabilidade, o primeiro encontro de mercado e sustentabilidade. E, posteriormente, esse evento, a gente ficou pensando, né? A Mundo Novo, ela se chamava Mundo Novo, Gestão e Negócios em Café. A gente falou, gente, mas gestão é muita coisa envolvida na gestão. Negócios, que negócios? É muito negócio. E um dia a gente parou assim e falou, gente, então, a gente fez um encontro de mercado e sustentabilidade justamente porque a gente quer falar de mercado, sustentabilidade, e é justamente o que a gente faz, que é a parte de mercado, né, da venda, intermediação do café, e a parte de sustentabilidade, o setor de sustentabilidade que é tão importante. Então, assim como o Lucimar falou, é um dever de casa hoje, né? A gente não pode ficar preocupado diretamente com o ágio que a gente estava falando hoje dentro do carro, né, Lucimar? Sim. Mas a gente tem que ver, e o produtor ele deve enxergar o ganho indireto que ele tem em relação, né, aos protocolos de sustentabilidade. Então, e até trouxe um bordão que eu aprendi no primeiro encontro de mercado de sustentabilidade, que a sustentabilidade é a nova maneira de fazer negócio. Não tem como fazer negócio sem sustentabilidade. E outra situação que eu sempre falo para os produtores, ao invés de ver o investing e ficar ali olhando que hora que a bolsa vai abrir, que hora que o dólar vai abrir, que hora que vai fechar, quanto que fechou, quanto que abriu, é justamente isso que a gente precisa aprender. Abrir o site de notícias e ver notícias de sustentabilidade para que a gente comece a fazer estratégias em relação a esse tema que é tão importante e tão necessário, né, Lucimar? A gente que trabalha, eu particularmente eu trabalho muito com as questões de biológico e tudo mais, né? A gente fala muito a questão de MIP, monitoramento de praga e doença. E hoje está se discutindo, por exemplo, fazer o MIP ao contrário, né? Eu quero saber quantos, em vez de nós contarmos as questões de população de bicho mineiro,
de broca. Eu quero saber quantas joaninhas eu tenho na minha lavoura, quantos crisopídeos eu tenho na minha lavoura, né? Então, a gente precisa pensar naquilo que é positivo, né? A gente tem sempre a tendência de ir pro negativo, né? E o negativo acaba que até a questão de o volume de agrotóxico, de inseticidas, né, sintéticos que é jogado, a gente sabe que muito está envolvido aí como diz o Bartolo, né, fala agricultura do medo, né? E é muito interessante isso daí. Tâmara, eu queria que você contasse uma história muito bonita que eu ouvi dessa ligação entre vocês duas aí, né, que parece que foram um encontro aí de almas, né? De alguém que te puxou, né? E isso é muito legal, né? E eu fico muito feliz. E às vezes a gente fica até emocionada, viu? Mas, assim como a gente falou, eu sempre gosto de falar, né, sobre isso, sobre Deus, porque eu acho que realmente é o que rege a nossa vida. Mas a minha história, né, a minha família não tem café na família, né? Meus pais sempre foram trabalhadores. Inclusive, né, também tem essa ligação. Meus pais também trabalharam na colheita de café, então sempre vi minha mãe e meu pai ali chegando, né, da colheita. Então, assim, sempre fui muito sonhadora. Mas eu sempre fui uma sonhadora que sempre correu atrás, né? E se você falasse um não, aí que eu ia atrás mesmo. Minha mãe pode falar, pode confirmar isso. Mas eu trabalhei, tive uma jornada tenho muito orgulho disso. O Cerrado Mineiro, às vezes é até chato. Eu fico aqui, estou na região sudoeste, aqui altamogiana, e às vezes eu falo, mas no Cerrado, olha, no Cerrado. Então, quando eu estava no Cerrado? Mas porque realmente eu tenho essa gratidão, né, eu fui formada lá, né, então é justo e válido eu falar sobre isso. E eu passei uma jornada pelas traders, tive uma oportunidade de trabalhar, né, em grandes traders de café. Também trabalhei, né, pela Federação dos Cafeicultores, tive um tempo lá trabalhando com os projetos Sebrae, denominação de origem. E resolvi me aventurar, né, no empreendedorismo, e aí fui para a consultoria. E eu sempre via a Lucimar, né, tem aquela coisa, a gente está ali olhando a Lucimar e ela, né, na Guima Café, e eu olhava aquilo e eu falava, gente, então ela faz a certificação, mas assim, né, quem sou eu na fila do pão para chegar lá e falar assim, então, me ajuda? Mas um dia, acho que foi pelo Instagram, e um belo dia eu mandei uma mensagem, assim, sabe, como, né, assim, viu? Não viu? Vai que cola, né? Vai que cola, né? Vai que dá certo. Né? E um dia, né, eu tinha um Celtinha vermelho, 2 portas, super famoso lá em Patrocínio, ele era. E eu falei assim, gente, como é que eu vou chegar? A mulher tá lá na direção, eu falei assim, vai nesse Celtinha mesmo, né? Eu falei assim, vamos lá. E logo ela me atendeu, falou, pode vir, marcou o dia, né, para ficar mais bonita e emocionante essa história. Hoje eu vejo que é por causa disso. Tava chovendo e Varjão, quando chove, não é? Meu Deus, eu falei, meu Deus, como é que eu vou passar aqui nessa estrada, né? Não é 4x4, meu Celtinha. E encarei, cheguei lá, ela prontamente, ela compartilhou conhecimento comigo, ela me mostrou tudo, assim, me senti... Nossa, eu saí daquele dia, acho que eu nem dormi. E é verdade, sabe? E mulher que apoiou outra mulher, né? Assim, no momento que eu iniciei a minha carreira no empreendedorismo, na cafeicultura e na certificação. Então, a Lucimar, realmente, ela me deu a mão e ela me puxou, assim. Foi um presente que eu tive. E, assim como a gente falou aqui, dessa troca, dessa conexão. E é sobre isso, é sobre conectar, é sobre a gente se apoiar, construir. Hoje a gente está aqui. E eu ainda falei com ela assim, você participou não da minha formação, mas da formação que eu estou formando agora, né? Então, do meu time. Então, não é só formar. E eu até estou ficando emocionada, porque é um desafio muito grande formar time hoje. Então, ela participou não só da minha formação, né? De me dar essa coragem, me inspirar como mulher, mas me inspirar no meu negócio, né? E tá ali, sempre teve, mesmo que de longe... A gente sempre esteve ali no Instagram, olhando o que uma outra está fazendo. Mas ela foi uma pessoa que me deu a mão, me estendeu a mão. E a Mundo Novo hoje, ela existe. E com certeza é porque ela me apoiou um dia e me deu coragem para seguir. Então é uma história muito legal. E a gente está aqui hoje, nesse podcast, contando
A gente nunca tinha contado isso pra ninguém, assim, ao vivo, né? Legal. Agora quem ficou emocionado foi eu. Eu falo assim, como é que é legal isso daí, né? Que eu falo, a gente vive num mundo tão individualista que a gente esquece que essa lei do retorno, de conexão, eu tenho certeza que essa semente que foi plantada, a Tâmara vai plantar com outras mulheres que estão surgindo, outras pessoas que estão surgindo. E aí a gente vai tornando o mundo um pouquinho menos individualista, né? Seria isso, né? Mas foi... Eu me lembro, quando eu cheguei em casa, eu sentei no sofá, assim. E a minha mãe falou, nossa, Tâmara, o que foi? Eu falei, mãe... E eu chorava, eu falei, nossa, mãe... É porque é muito legal quando as pessoas... eu acho muito lindo isso, quando uma pessoa, na posição que ela estava, a gente pode falar abertamente sobre isso, na posição que ela estava, e uma menina que estava começando uma jornada, e fala assim, eu vou te dar a mão, vem aqui. E às vezes para ela, talvez foi tão normal, tão natural, mas que para mim foi assim, o presente que realmente foi o impulso da minha vida, né? E que às vezes a gente precisa só de uma palavra. Só. E isso tem tudo a ver com o café, né? Eu acho que o que a Tâmara falou e que você também reforçou, uma das coisas que nós nunca podemos esquecer é a nossa origem. Durante a nossa jornada, muitas pessoas nos estendem a mão, né? Inclusive, eu tive várias pessoas que eu tenho uma gratidão imensa pela generosidade que eles tiveram comigo. E tenho até hoje. Então, se alguém fez por nós, por que nós não podemos apoiar outras pessoas, né? O mundo individualista, ele não tem longevidade. É igual um time, né? Você fazer gestão de uma fazenda, ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Né? Todas as pessoas que estão ali com você, elas precisam ser valorizadas. Sim. Desde o porteiro ao motorista, a quem faz a alimentação... Todas as pessoas têm uma contribuição com isso, né? E as pessoas que nós, de alguma forma, reconhecemos as habilidades, os talentos, né? E conseguimos, de alguma forma, nem que seja, né, inspirando, dando a mão, vai dar certo, isso faz parte, né, da construção de um mundo melhor, da construção de um futuro, né, de pessoas que possam ser generosas também. Legal. Acho que tem um termo que eles falam que chama agrégora, né? Que é a questão da energia, né? E muitos falam assim, nossa, mas rapaz, essa fazenda aqui, ela tem um clima diferente, a temperatura dela é menor, tem menos incidência de pragas, de doenças. Aí, mas você vê como é que o trabalhador, ele está naquela propriedade, os insumos que estão sendo utilizados, né? Esse cuidado todo faz toda... E se você for... precisa de dados científicos. Eu falo assim, a gente está em questões de energia e tudo mais, a gente está ainda bem engatinhando ainda, né? Então, mas a gente, só de sentir isso, já é uma verdade, né? Para cada um, né? E esse sentir, inclusive, a gente leva para, né, para as boas práticas agrícolas, né? O tema do nosso podcast, né? Você falou há pouco... né, do inverso ali, quando nós estamos contabilizando, né, os nossos agentes de transformação. E quando a gente pensa na agricultura sustentável, na cafeicultura regenerativa, de baixo carbono, ela precisa desse sentir, ela precisa dessa sensibilidade. Inclusive de entender que um caminho evolutivo, de não um resultado imediato, né, eu faço hoje e amanhã eu já tenho resultado, que é uma melhoria contínua, é uma construção. Né? Um exemplo, o próprio solo, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos sucessores, né, é o solo. O solo saudável. Onde ele vai poder plantar e ter as mesmas oportunidades que nós temos hoje, inclusive, né, de disponibilidade de alimentos. E quando a gente pega o conjunto, né, de práticas agrícolas e não pensando no resultado imediato, né, tudo que a gente vai vendo, construindo e transformando dentro das fazendas é algo que não tem dúvida, né, não gera dúvida, porque você vê. Claro que os indicadores, né, a gente também precisa dos dados científicos, das repetições, das pesquisas, até porque nós precisamos de números também para nos dar segurança para as tomadas de decisão.
mas a gente também precisa entender, compreender o propósito e acreditar nele. A partir do momento que a gente acredita naquele propósito, nós podemos transformar, ter uma agricultura de um impacto mais positivo, né? Com certeza as nossas atitudes, né, elas são mais assertivas. Então, o sentir, ele está em todos os aspectos da nossa vida, enquanto pessoa e enquanto profissionais. Perfeito. E é isso mesmo, né? E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa nas questões do pilar ambiental, a gente entra para a esfera social, né? Mas talvez, já pensando na cafeicultura, o grande diferencial na cafeicultura, pensando nas questões, é o grande pilar econômico, né? Mas você vê um grande movimento para as questões de café especial, o café respondendo muito rápido a simples mudanças, né? Quando você entra com questões dos biológicos, as plantas de cobertura, né? A integração do café com floresta, né? No Cerrado está fazendo muito, né? Eu tive lá com o Marcelo, com a Paula Hurtado, das 3 meninas que viraram referências, e eles mantêm um conforto térmico no ambiente, né? E de quebra, eles têm também a diminuição de incidências de pragas, no caso, que lá no Cerrado talvez sejam mais impactantes, eu não sei, ainda hoje, a questão do bicho mineiro, né? Total. Né? E quando você fala, né, do pilar econômico, a gente não pode concentrar apenas, né, no ágil por saca. É o que eu sempre ouço. A gente vem falando sobre isso. É a primeira fala do produtor. E a gente... Porque quando a gente pensa em novos projetos, a pergunta é quanto custa e quanto eu vou ganhar. Né? Só porque existem os ganhos, nós chamamos de ganhos indiretos. Né? Eu participei de um evento, né, o NutriExperts, no mês passado, e no QR Code das perguntas, né, sobre agricultura regenerativa, me veio uma pergunta, e o PIX, né, do regenerativo, quando ele chega, quanto ele é? É uma pergunta embaraçosa, mas ao mesmo tempo a gente entende que já existem nichos de mercado onde nós podemos agregar valor e vender o nosso café, né, com um pouco a mais do que o mercado. Porém, não existe nada ainda tabelizado, né? A gente não tem como outros programas que você tem X dólares por saca ou X reais por saca, né? Mas você tem oportunidades diferentes. Né? Se um comprador, o cliente, ele tem ali um café com regenerativo e sem o regenerativo, né? Com certeza ele vai escolher aquele que ele sabe que tem origem nas boas práticas agrícolas, só que existem os outros PICs que não são contabilizados naquele momento, porque várias práticas elas induzem uma redução de custo, né? Quando você vai trabalhando o teu solo, você tem plantas mais saudáveis, e se você tem plantas saudáveis, você tem mais produtividade, e se você tem mais produtividade, você tem mais dinheiro no bolso. Isso. Né? Então, assim, existem tantas coisas variáveis, né? Que não está diretamente ligada à conta bancária naquele momento, mas a construção de um patrimônio, né, que ele virá de forma, como eu estou falando, entre sanidade das suas plantas e produtividade e também redução de custo. Porque se você diminui a sua dependência externa, né, fazendo a sua própria compostagem, né, usando, né, os produtos biológicos que oferecem um custo menor que algumas moléculas químicas, se você diminui a parte dos fertilizantes sintéticos, se você opta, né, por genéticas que tenham tolerância ou resistência, né, a doenças, você reduz também o uso, né, dos pesticidas, tudo isso. A palavra reduz... eu reduzo esse insumo, reduzo esse químico, reduzo esse sintético, eu estou reduzindo custo. Né? Claro que tudo isso precisa ser medido. Né? Às vezes a gente, né, escuta um discurso muito bonito, mas a gente precisa ter a sustentabilidade real. Estou produzindo mais, realmente diminuir meu custo? De que forma que eu posso ver? Através,
né, dos indicadores, das medições, das parcerias que caminham conosco, com sabedoria para nos ajudar a fazer essas análises e assim, né, tendo esses dados nas mãos, poder compartilhar isso com outros produtores, né, ajudá-los a entender que existe um caminho que é possível e um caminho que tem um PIX direto, né, mas ainda em um processo de construção e evolução, mas existem os PIX indiretos, né, que eles vão sentir com a construção através da melhoria contínua. Talvez essa seja a palavra, né? Construção, né? Eu lembrei da frase e de quebra tem a frase da Ana Maria Primavera, né? Que ela sempre falava, né? Solo sadio, planta sadio, ser humano sadio. Né? Isso aí. E as práticas agroecológicas ajudando nessas mitigações aí dos efeitos climáticos que, pelo que a gente está vendo, não vai resolver ou não vai se equilibrar nos próximos anos. Pelo contrário, né? A gente vai ter que utilizar ainda mais essas práticas agroecológicas sustentáveis em conjunto ou não, porque com a agricultura convencional, para a gente mitigar, garantir qualidade e produtividade, né? É isso aí. É isso aí. Só que se a gente pensar que a gente, né, não vai conseguir fazer isso e não agir e não fazer um movimento conjunto, compartilhado, né, num sistema cooperativista, né, com certeza nós vamos diminuir aí as esperanças, né, das novas gerações de ter um futuro, né, saudável, inclusive com segurança alimentar. Então, nós precisamos agir, cada produtor dentro da sua realidade, dentro da sua propriedade, de acordo, né, com a sua região, porque não existe uma receita de bolo pronta a ser seguida, né, ela tem que ser adaptada individual para cada região, né, de acordo com cada diagnóstico das propriedades, mas precisa ter a atitude, agir e começar. Quem ainda não começou. Porque a gente estava até conversando no caminho, né, por exemplo, sobre agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa, ela já existe há muitos anos. Nossos avós, nossos pais, bisavós já faziam. Né? O que aconteceu foi uma evolução, uma modernização, porque nós pegamos essa sabedoria do passado, como a própria compostagem, né, e entre outros, e aliamos as novas tecnologias do presente, como, né, os insumos biológicos, as novas moléculas dos produtos, o DNA das plantas, né, entre tantas outras coisas que são, né, tecnologicamente viáveis para a agricultura. Então, essa união da base, né, da agricultura, juntamente com as inovações do nosso presente, inclusive com a própria inteligência artificial, sim, é que fez com que esse movimento também ganhasse força, mas nada mais é porque a gente foi ali e demos uma nomenclatura. Agricultura regenerativa, que pode ser agricultura regenerativa e conservativa, porque não adianta só regenerar se nós não vamos conservar. Precisamos regenerar e conservar. Ou agricultura climaticamente inteligente, como alguns têm falado, ou agricultura de baixo carbono, mas o importante é que qualquer uma dessas tem o mesmo propósito, que é criar um sistema produtivo mais resiliente, né, e mitigar, né, esses impactos climáticos. Legal. E é o que eu ia falar. Antes a gente falava muito de certificação, e a certificação é aquele monstro, né? Assim, desculpa. Mas a minha visão é sempre essa. Você vai falar de certificação, seja com o pequeno, com o grande, com o médio, e seja em qualquer região, sempre vai ter... Eu posso usar um dado, talvez, né? Mas, assim, eu acredito que de 100%, eu acredito que, no geral, trazendo a agricultura brasileira, 60% ainda assusta falar de certificação. Ah, não é para mim. É problema, né? É problema. Mas, na minha visão, isso vendo assim, como um todo, mas fala de sustentabilidade. Não, minha fazenda é sustentável. Mas, gente, o que mudou? A palavra mudou. Porque a gente sempre trabalhou o tripé. Basicamente, eu vendo um pouco de fora, né? Não estando dentro das fazendas, mas na consultoria, né? E minha visão estratégica é que mudou-se o nome, mudou-se o conceito. Na minha visão, não. Porque a gente está trabalhando, sempre trabalhou o pilar.
A gente falou sobre a certificação, que ela é a questão da certificação sempre foi, talvez, isso é um problema, é difícil, é não sei o quê, por causa da parte documental. Mas a parte documental é primordial para a gente começar a organizar esse tripé. Sim. Então, a diferença é que os produtores não estão sabendo analisar os dados que eles estão computando. Porque dado foi feito, né? Então, a gente faz um relatório, não é só fazer para entregar para certificação, mas assim como a Lucimar falou, para a gente ter indicadores, para analisar, para entender a agricultura regenerativa, agricultura inteligente, Então, mas o que eu vou fazer agora? Por onde eu vou começar a sustentabilidade? Né? Essa é a pergunta. Então, assim, o produtor, quando ele começa a trabalhar a certificação, ou quando a gente fala de sustentabilidade, me corrija aí, né? Estou aqui com a minha professora, mas enfim. Mas eu vejo muito isso. A gente vai falar de sustentabilidade, é o tripé, é o SG. A gente está falando de governança, a gente está falando do ambiental, a gente está falando do social, a gente está falando do solo. E aí vem aquele monte de protocolo que a gente está vendo aí. A Lucimar, acho que pode falar até com mais propriedade, que recebe muitas visitas, muitas empresas, né, Lucimar? E talvez você olhe, pode até falar isso pra gente aqui, eu perguntando agora, né? Mas eu vejo o cenário de que vem muitos protocolos, muitos projetos de sustentabilidade, de ESG, e a gente sempre vai se esbarrar no pilar, no tripé, na verdade. E quando você fala de protocolo, está fazendo uma ressalva, né, que isso é uma opinião pessoal, eu fico um pouco até triste, porque quase todos os protocolos, né, que vão para as auditorias dentro das fazendas, eles vieram de outro país que não era o nosso. Né, eles foram criados, né, por pessoas que não vivem a nossa realidade, não vivem o nosso dia a dia. É claro que existe todo um processo de adaptação. Mas, enfim, quando você fala de protocolo, outra coisa que está acontecendo, o produtor está tendo uma chuva de informação e de auditorias. Né? Porque assim, né, a gente não tem mais, como a gente tinha no passado, 1, 2 ou 3 auditorias. São tantos protocolos, né, cada um no seu segmento, querendo fazer uma verificação, que o produtor está tendo que fazer um filtro. Sim, né? O que vale a pena eu receber na minha fazenda para fazer a verificação, né, e fazer um balanço e análise, né, de qual e como seguir. Isso é uma observação. Outro ponto, o que a gente não pode esquecer, que independente também de qual que seja a certificação, é o propósito real, o valor gerado dentro da fazenda e fora dele. Tanto ali na parte social, para os nossos colaboradores, como para a parte ambiental, como para a parte econômica, e que isso chegue até o nosso cliente final. Nós não podemos ficar presos, isso é necessário que você tenha um certificado para que você possa vender, entregar lá o número para o seu cliente, mas a gente não pode se apegar ao certificado. Sim. O que a gente precisa pegar, por que nós estamos fazendo isso, o que eu quero construir, qual que é o objetivo, qual é o valor gerado. Né? Não pode ser, eu vou fazer porque eu preciso passar por esse protocolo, passar por essa verificação para que eu possa ter um documento. Isso é teoria. Aquilo que vai me agregar, né? Dentro da minha propriedade e na minha gestão. Né? Exatamente. E queira, né, às vezes isso não é tão reconhecido, mas se a gente pegar a história das certificações, isso há 15 anos atrás, 16 anos atrás, né, ajudou e muito as propriedades a se organizarem. Né? Existe uma coisa que ela é muito forte quando nós vamos implementar qualquer projeto, que se chama cultura. Né? O paradigma da quebrar aquela barreira da cultura. E as auditorias, por mais difíceis que eram, né, e que são, elas acabaram contribuindo para a organização, inclusive teórica, documental, arquivo, mas também a organização, né, dentro dos processos que existem dentro das fazendas. Né? A certificação, elas trouxeram no passado esses processos e ajudaram, inclusive, na gestão. Hoje, né, o que a gente não pode
né, deixar que aconteça e precisávamos somar força para isso, é que esses projetos percam credibilidade. Né? E se a gente tem aí uma multidão de protocolo e de verificação, acaba que vai começando a fazer com que os projetos percam, né, essa credibilidade. Inclusive, se a gente pegar as certificações tradicionais, a gente tinha no passado um prêmio X, e esse prêmio hoje ele já foi reduzido aí a praticamente 50%. Né? Então, precisa criar um movimento, isso pensando nas cooperativas, nas associações, né? Para facilitar produtores, isso daí, né? Para fazer com que esses processos, né, eles continuem ajudando o produtor, agregando valor na saca, mas também agregando valor dentro da propriedade, que ele seja teórico, mas que ele nunca deixe, né, de entender o verdadeiro propósito e ajudar o produtor a se adaptar e seguir por ele. Perfeito. A Lucimar falou uma palavrinha lá atrás, inteligência artificial, e nós temos um quadro aqui, que é o Café Inteligente. É um café que a gente faz uma brincadeira, na verdade, uma brincadeira séria, que o especialista sobre o tema faz uma pergunta e a gente faz essa provocação para a gente saber se a inteligência artificial ela está equilibrada, se ela está respaldando o tema com credibilidade ou se está faltando algumas coisinhas que a gente pode estar ajustando, né? Topa essa brincadeira, Lucimar? Eu topo. Você vai ter que me ajudar com a pergunta. Ah, legal. A gente já tinha bolado mais ou menos a pergunta, que era quais são os benefícios que a sustentabilidade traz para a cafeicultura. E aí a gente não conseguiu fazer com que a Lucimar fizesse essa pergunta, né, devido às questões de tempo mesmo, né? Para você ter uma noção, até dia 22/8 eu coloquei no post de divulgação. Meu Deus, gente. Então a gente fez tudo meio correndo, né? Então a gente já pede desculpas, né? Para aproveitar as oportunidades, Aproveitar gente, as oportunidades, né? Então não são esses detalhes que vão dizer o que é o todo, não é isso? Olha. Então a gente está já está no gatilho aí, Vinícius? Montando a resposta. Beleza. Então, quais são os benefícios da sustentabilidade para a cafeicultura? A sustentabilidade na cafeicultura é crucial por várias razões. Conservação ambiental, práticas sustentáveis ajudam a preservar o solo, a água e a biodiversidade. Métodos como agrofloresta, que integra árvores e plantações de café, promovem a saúde do ecossistema. Legal? Ok. Razoável? Tá dentro, né? Qualidade do café. Cultivar café de maneira sustentável pode resultar em grãos de melhor qualidade. Isso ocorre porque práticas como o controle biológico de pragas e a compostagem melhoram a saúde das plantas e do solo. A gente falou sobre isso agora, né? Isso mesmo. Podemos seguir? Segurança dos trabalhadores. A adoção de métodos sustentáveis geralmente envolve melhores condições de trabalho e respeito aos direitos dos trabalhadores, contribuindo para a justiça social e o bem-estar das comunidades envolvidas. Não só dos trabalhadores, mas também dos consumidores, né, de todos nós. Sim. Porque se nós temos a oportunidade de consumir, né, um alimento que veio de uma origem das boas práticas agrícolas, com certeza a gente está cuidando aí, né, da saúde de todos. A gente fez um podcast um tempo atrás e a gente acabou entrando em umas temáticas assim que a dificuldade hoje na retenção e em achar trabalhadores no agronegócio, no setor agrícola propriamente dito, né? É um desafio. É um desafio. Lá no Cerrado também tá difícil achar mão de obra. Com certeza, né? Cada vez mais é uma mão de obra escassa, mas eu acredito, né, que diante de projetos como o reconhecimento e valorização dos talentos que caminham conosco, né, com a qualificação desses trabalhadores
inclusive, né, acho que, né, poderia estar naquele tópico anterior, que quando a gente pensa, né, na sustentabilidade, a gente também tem que levar conhecimento, né, para os nossos colaboradores. E quando a gente faz isso, a gente dá a oportunidade deles aprenderem mais, conhecer mais, com certeza, né, eles têm ali um elo mais afetivo com a empresa, né, que é o que a gente chama de pertencimento, de gratidão, né, mas o problema da mão de obra, ele é muito sério, principalmente quando nós pensamos, né, naquela mão de obra do sol a sol, do trabalho braçal, né, os nossos jovens estão estudando, se especializando, né, querendo e com certeza estão certos, oportunidades, né, que sejam mais administrativas, mas a gente precisa criar, né, projetos sociais para fazer com que também essa outro tipo de mão de obra a gente tenha uma sucessão, né, que pode ser desde trabalho com os filhos dos nossos colaboradores, né, o reconhecer e promover pessoas que já caminham conosco, em vez de sempre que a gente tem uma oportunidade de buscar isso lá fora, né, antes do buscar lá fora, buscar no mercado. Eu tenho gente, né, capacitada dentro de casa, dentro da fazenda, porque quando nós contribuímos com a evolução das pessoas, né, nós temos companheiros para seguir aí na jornada conosco. E particularmente falando, eu sempre falo que por onde a gente começa. Então, quando a gente começa um trabalho, na minha visão, eu sempre começo pelo social. Porque é o social que vai me trazer, né, todos os dados, né, todos os benefícios, enfim, da sustentabilidade. Porque é o trabalhador que vai estar ali, né, fazendo todo o manejo do solo. Então, ele entender, tecnificar ele, capacitar ele. Então, isso é necessário, isso é urgente. Então, eu acredito que esse é um pilar muito sério e é um pilar muito necessário. Legal. Até contribuo dizendo, gente, nós podemos ter as melhores tecnologias, as melhores soluções, mas sem pessoas não alcançamos o sucesso. A gente precisa ali do capital humano e valorizar esse capital, porque para o sucesso dos negócios a gente precisa de gente, de pessoas. E o sentimento que eu tenho também, as empresas que têm propósito ajuda a reter profissionais, né? Ou seja, se você é um produtor e está inserido em boas práticas agrícolas, está inserido em sustentabilidade, em certificações, isso dá um orgulho pro funcionário, né? E é muito bacana quando as fazendas elas implantam realmente a sustentabilidade. É muito bacana a gente ver o lado social mais engajado, né? Eles ficam mais motivados, a gente consegue ver um cenário mudando, a cultura mudando dentro das fazendas. Legal. E também, né, pensando até em gestão, sempre uma atenção aos nossos líderes de setores. Essa retenção de pessoas, a quantidade das pessoas com a gente, nem sempre ela está diretamente ligada, né, à direção ou à gestão, né, maior, mas sim à gestão imediata, o líder imediato. Sim. Então, é muito importante que as empresas trabalhem esses líderes, né, para que eles possam ser pessoas, inclusive, comunicativas, né, flexíveis. Claro que a gente tem, né, como líderes ter pulso firme, muitas das vezes, mas fazer isso de uma forma, né, equilibrada. Sim. Então, a atenção não pode estar só lá no operacionalzão mesmo. Quem são os nossos braços que estão conduzindo esse operacional? Porque a retenção, a rotatividade também está ligada, principalmente a líderes que não têm uma comunicação ativa. Ok. Vamos lá, então. Viabilidade econômica a longo prazo. A sustentabilidade pode aumentar a resiliência das plantações frente às mudanças climáticas. Aí a gente falou isso agora, hein? Flutuações de mercado, garantindo a viabilidade econômica a longo prazo para os produtores. Nós falamos. Ok? Redução de impactos climáticos. Práticas como a redução de emissões de carbono e o manejo sustentável dos recursos naturais podem mitigar os impactos das mudanças climáticas que podem afetar diretamente a produção de café, que complemento lá de cima, né? E só, né, um parênteses nesse aí, nós já falamos tudo isso, mas ações, né, como
como a Expocacé fez, né, com o café do Cláudio Nasser, né, um café, inclusive, muito bom, né, Tâmara? Maravilhoso. Que foi o lançamento do primeiro café industrializado, né, de uma agricultura verificada de baixo carbono. Né, claro que o objetivo, como eu disse, não é o selo, não é a verificação, e sim o propósito que já existe na fazenda há muitos anos, mas é muito legal quando ações como essa acontecem, porque é uma forma da gente promover, né, no nosso caso lá, a região do Cerrado Mineiro, promover o cooperativismo, a qualidade dos nossos cafés e promover o café brasileiro. Né? A gente precisa também, nós falamos sobre isso no caminho, unir forças para fortalecer não só regional, mas a marca Café do Brasil. Né? É uma marca que, acho que de 1970, e que ainda, né, a gente percebe que não está tendo uma reestruturação, né, e precisava que todas as regiões se unissem, né, para a gente também falar da marca Café do Brasil, né, falar das nossas regiões com muito orgulho. Cada um de nós tem um sentimento de pertencimento, né, de onde nós estamos inseridos. Sim. Mas a gente também tem que falar do café brasileiro. E ações como essa, né, de um café de verificação de baixo carbono, né, eleva, assim, com certeza, a credibilidade do nosso café brasileiro. Não tenho dúvida. Eu parei no... Seis agora. No 6. Vamos pro 6. Acesso a mercado prêmio. Há uma demanda crescente por café produzido de forma sustentável. Produtores que adotam práticas sustentáveis podem acessar mercados premium, onde os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos éticos e ambientalmente responsáveis. Ok. Acho que tem um caminho de evolução pela frente. Sim. Né? Eu acho que está muito mais relacionado a oportunidades diferenciadas, né, que pode ser que esteja dentro do mercado premium, mas ainda, né, esses nichos que pagam mais ainda são muito pequenos. Então, existe um caminho, né, para ser construído para essa valorização, né, de um ágio por saca de café. Eu ouso dizer que os outros tópicos os outros tópicos são levantados para a gente chegar nesse último também. Que é tão relevante, e é por isso que o pessoal está caminhando aí para essa construção dessa cafeicultura sustentável. Vou fazer uma pergunta para a Lucimar. A Tâmara pode fazer o complemento. Mas, Lucimar, como é que você vê a cafeicultura nos próximos anos? Como é que você vê a cafeicultura do Brasil nos próximos anos aí? Pergunta difícil. Bom, mas eu vou responder diante do movimento que eu tenho acompanhado. Né? Diante da conscientização, né, dos produtores, que nós precisamos criar urgentemente um sistema produtivo que seja resiliente e longevo, né, eu vejo uma cafeicultura, né, em escala de sustentabilidade, né, de agricultura regenerativa e conservativa, mas também, né, passando por muitas adaptações, né, diante de impactos climáticos, né, que a gente inclusive falou de uma notícia hoje, mas de várias outras que nós vemos pela frente. Eu vejo uma cafeicultura desafiadora, né, diante disso, inclusive de flutuações, né, de mercado, de clima e etc. Mas eu vejo também cada vez mais produtores de coragem, de atitude, né, que estão à frente, lutando para adaptar, né, as práticas, as boas práticas agrícolas dentro da sua fazenda, mas não só dentro da sua, mas também sendo agentes de comunicação para que esse movimento se fortaleça. Um grupo pequeno de produtores, né, eles não serão capazes de mudar essa história. Mas, se várias pessoas se unem pelo esse propósito, com certeza nós poderemos mitigar isso pela frente. Mas eu vejo, sim, uma agricultura, cafeicultura resiliente, mas tendo que se preparar, né, para inúmeros desafios, né, que se projeta pela frente. E aí, já aproveitando, quero que você leve o recado lá para o pessoal do Cerrado, que a ideia do programa é essa e que o espaço
está aberto, muito aberto para todo mundo estar vindo para cá, para a gente estar discutindo, para a gente estar trazendo essas pautas. O programa é para isso, a gente plantar essa sementinha e conectar pessoas que estão preocupadas e atentas com essas questões, né? Ok? Com certeza levarei. Okay. E o agradecimento também, em nome da região do Cerrado Mineiro, como embaixadora, e também um agradecimento em nome da Alma Agronegócios, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Né, se a gente tiver plantado uma sementinha, por menor que seja, já valeu a pena estar aqui. Sim. Tâmara, e é isso. E o café, a cafeicultura nos próximos anos, Tâmara? Eu acredito que também é um desafio, é desafiadora, mas assim como os produtores sempre se reinventaram e se adaptaram e tiveram os pioneiros e os corajosos, que às vezes é natural isso acontecer, é normal mesmo, alguns se recuam, mas outros falam, então vamos lá, é a gente que vai fazer acontecer. Eu acredito que isso vai continuar acontecendo, sempre vai ter os pioneiros, sempre vai haver os corajosos que vão lá, vão bater no peito, vão se unir, vão fazer o negócio acontecer. Vejo que a gente tem outro desafio, que não só os produtores, mas os profissionais da cafeicultura precisam se unir mais, né, para falar mais sobre isso, trocar ideias, trocar experiências, né, pesquisas, e contribuir mais para a cafeicultura, porque às vezes o produtor está tão linkado ali dentro da fazenda, no operacional e produzindo, que os profissionais que também estão por aí, os agrônomos, consultores, enfim, todos os profissionais envolvidos nessa cadeia também precisam estar ali junto com os produtores, né, nesse desafio, lutando dia a dia para a gente construir essa cafeicultura sustentável. E antes de finalizar, uma informação importante, complementando o que a Tâmara falou. Todos os agentes da cadeia, mas também os consumidores. São os consumidores que nos direcionam. A partir do momento que eu começo a escolher, optar por um produto, né, que tenha a denominação de origem, né, que venha, né, de uma origem mais sustentável, né, como consumidor, eu estou contribuindo para esse movimento. Né? Tem uma fala do Barack Obama que ele disse o seguinte, né, nós somos a primeira geração a sentir na pele drasticamente os danos dos impactos climáticos. E talvez a última que tenha nas mãos, né, a oportunidade de mudar essa história. E para mudarmos essa história, nós precisamos unir não só o elo da cadeia produtiva e não responsabilizar apenas o produtor, mas todas as pessoas envolvidas no processo, inclusive quem consome o nosso café do dia a dia. Perfeito, perfeito. O programa voou. Então, eu cheguei aqui e falei assim, nossa, o que nós vamos falar em 1 hora? Isso é porque você não viu 4 horas de viagem. Pois é, e vocês vieram, né? Até brincamos, né? A moça que estava com a gente, Ludmila, falou assim, vocês querem que eu grave já? Que já vai gravando, que já vai... O podcast começou ali? O podcast começou ali, foi bem legal, né? Então, é importante aí porque... tinha muita pergunta bacana, viu? Não, aqui, ficou aqui umas 300 aqui que eu não consegui e ainda nem direcionar. Tâmara, os últimos recados... Tem algum recado para passar do Mundo Novo, algum convite? Aonde o pessoal pode contactar com a Tâmara? Isso aí. Olha, que é o Mundo Novo, né? Nós estamos atendendo as 3 regiões hoje, 4 regiões, porque São Sebastião do Paraíso está nas 2 indicações, né? Então, a gente está na Alta Mogiana e Sudoeste de Minas. Nossa matriz hoje está aqui em São Sebastião do Paraíso. Muito bom, estou amando essa região. Meu coração... Está aqui também, mas está lá no Cerrado Mineiro. Então, nós temos escritório também no Cerrado Mineiro. E nós também temos a oportunidade de trabalhar na Canastra, ali na cidade de São Roque. Também está sendo incrível trabalhar. Inclusive, o Rodrigo estava aqui, né? Fez o podcast, o pessoal da Canastra. E a gente está amando também. E visitar todas essas regiões está sendo muito bacana e muito prazerosa. Legal. A gente tem 2 minutinhos. Consegue aí, Minas? Beleza. Lucimar, também. Está aberto aqui, onde o pessoal pode entrar em contato para conhecer mais o trabalho da Lucimar, conhecer um pouco mais do café do Cerrado. Enfim, pode deixar seus contatos aí, fica à vontade. O espaço é seu aí. Obrigada. Mas, na verdade, eu queria apenas agradecer,
né, pela oportunidade de estar aqui. Dizer para vocês que a Alma Agronegócios, né, está sempre de portas abertas para contribuir, né, com o crescimento das pessoas, apresentando os nossos projetos. E também, né, como embaixadora do café na região do Cerrado Mineiro, né, que a nossa região ela está ali para receber todos vocês e contribuir, né, com aquilo que nós fazemos, que dá certo, aquilo que com certeza a gente pode inspirar. Ok. E a última perguntinha, é a pergunta do final, né? Se você, Lucimar, tivesse a oportunidade hoje de tomar um café com alguém que já se foi ou com alguém que está entre nós, quem que seria e por quê? Ai, meu Deus, que coisa, com certeza minha avó. Minha mãe e minha avó, eu fui criada por mãe e avó. Então são duas mulheres assim fantásticas, extraordinárias. E se eu pudesse tomar esse café agora, seria com ela. Na verdade, né, fisicamente não, mas espiritualmente, as pessoas que nós amamos, que deixam um legado para a nossa vida, elas são eternas, né? E com certeza ela faz parte de muitos cafés que eu tomo todos os dias. Obrigado de coração. Obrigado, Tâmara. Lucimar, fantástico. Valeu, foi uma aula para nós, né? Foi ótimo. Muito legal. Porque vocês não tiveram a oportunidade de estar dentro do carro. Vocês perderam o podcast então vai do ter, carro. vai ter o episódio 2, né? Tem que ter, foi incrível. Obrigado, gente. Obrigada a vocês, gente. Eu agradeço demais. Que o espaço, já reforçando, o espaço está aberto. Obrigado de coração. Só para deixar um recado, e a gente que está nesse projeto aí, a gente tem que agradecer quem acredita, né? Que são as empresas que estão apoiando, que é a CISP Agro, que é a Gota Certa Irrigação da Quênia, que entrou nesse projeto, mandou um abração para você também, que ela ficou muito feliz com a sua vinda. Mundo Novo Café e Sustentabilidade. Obrigado, Tâmara. Obrigado ao Vinícius. Imagina. Estamos juntos. O espaço aí é nosso agora. Agora se vira, tá? O Grupo Controle, com as marcas Produza, lidera também a Ecopádua, Terra Plante Organominerais, Solatos Bioinsumos, Agroética, Agricultura Biológica e Paraíso 360 do nosso amigo Montanha. Obrigado de coração. A gente tem o último recado, a última mensagem, no dia 5/8, a Marcelo Jordão da Procafé tem um último recado. Obrigado a todos por ter nos acompanhado. O programa foi fantástico, a prosa foi mais que especial. Então a gente só tem a agradecer. No Agro Café Cast é assim, a prosa é boa, o grão é especial, o impacto é positivo. Até o próximo programa. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Jordão, sou pesquisador da Fundação Procafé. Fui convidado para participar do Agro Café Cast, um podcast no dia 5 de agosto, às 20 horas. Na ocasião, vamos falar um pouquinho dos impactos do clima atual na nossa safra 2024 e também um potencial de dano para a safra 2025. Conto com a presença de todos. Muito obrigado.